Senhora Josiane Batista, secretária municipal de saúde, meus colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, uma boa tarde. Vamos dar início à audiência pública para a apresentação dos relatórios da gestão da saúde municipal referente ao terceiro quadrimestre de 2022. Antes de passar a palavra para a senhorita Josiane, o Rafael quer pronunciar? Eu passo para o vereador Rafael um minutinho. Boa tarde a todos e todas aqui presentes, a imprensa, os colegas vereadores, cidadãos e servidores como um todo. Eu gostaria só de fazer um pedido à secretaria especificamente, porque a gente está falando de uma audiência pública que vai se iniciar agora e chegou ao conhecimento dessa casa ontem. Eu, como secretário, a gente ficou sabendo ontem da audiência pública. Por lei, ela tem que acontecer até o final de fevereiro, então já era esperado. Entretanto, é muito importante que, para termos publicidade, para que outros vereadores que não puderam estar aqui hoje estejam presentes, para que conselheiros da saúde, para que a população, no geral, esteja presente, porque a gente está lidando com a prestação de contas da principal pasta e da que consome o maior orçamento da Prefeitura de Barão de Cocais, a gente garanta o que diz o artigo 37 da Constituição Federal, entre várias coisas, a publicidade. No nosso entendimento, isso não foi cumprido, a publicidade não foi garantida para essa audiência pública, que deveria ter tido ampla divulgação para toda a população de Barão de Cocais. Isso não foi garantido. A gente poderia ter negado o uso do espaço, eu como vereador poderia ter solicitado um mandado de segurança para anulação da audiência pública, mas a gente não pensou em fazer absolutamente nada disso, porque a gente não quer prejudicar a administração. Entretanto, a gente quer o mínimo do planejamento, que já está previsto na Lei Complementar 141. Ela já prevê que no final de fevereiro, até o final de fevereiro, a primeira audiência pública do ano, ou a última do último quadrimestre, deveria ser feita, e a gente está aqui cobrando novamente, em relação às audiências públicas, um maior planejamento. Como a Lei 141, a Lei Complementar 141 diz, isso deve acontecer na Câmara, a gente já espera que o contato seja feito, mas é muito importante que isso seja feito de forma planejada, secretária, demais presentes, porque a gente precisa de dar publicidade para esse ato. Esse é um ato, audiência pública, que não deve ser apenas uma formalidade da lei. A gente não deve fazer apenas porque a lei obriga. A gente deve fazer para, de fato, prestar contas da sociedade, e o máximo da população que puder estar aqui presente será muito positivo para nós. Eu gostaria só de frisar isso, porque eu mesmo, entre outros vereadores que têm compromisso, eu tenho uma reunião agora às 2h, eu já estou atrasado para ela, e eu não vou poder estar aqui participando de toda a audiência pública. Se minha reunião, que é do Conselho Estadual de Política de Meio Ambiente, terminar antes, eu vou conseguir voltar aqui para participar e pegar um pedaço. Mas é fundamental que a gente garanta, com o mínimo de antecedência, a publicidade para esse ato acontecer da forma mais democrática possível e como o rito determina, para que a gente se planeje, para que toda a população saiba que esse momento vai acontecer e que não chegue 24 horas antes. É só isso que eu queria falar. Não é um pedido de informações, mas na verdade, só um reforço do que a gente tem reafirmando aqui em outros momentos. A gente precisa de dar publicidade para esse ato. Esse ato não é um mero cumprimento da lei. Ele deve ser, de fato, uma audiência pública com a população de Barão de Cocais, para que a gente possa fiscalizar e debater da forma mais transparente possível todos esses números. Tá certo? Obrigado. Eu passo agora a palavra, então, para a senhora Josiane Batista. Boa tarde a todos. Muito me estranha a fala do vereador. Por quê? Em janeiro, até equivocadamente, eu mandei um e-mail, um ofício, solicitando a liberação da casa, porque tão preocupada a secretaria fica em apresentar o relatório, né, de prestação de contas, que eu me equivoquei e solicitei para janeiro. Diante disso,
nós encaminhamos um e-mail novamente e atendendo até uma solicitação da casa, porque geralmente a gente solicita para as 9 horas da manhã. Atendendo a uma solicitação que foi nos feita, que foi realizada, que o relatório, a prestação de contas passasse para a parte da tarde, até para ter a possibilidade de maiores vereadores participando. Não sei o que houve aqui, se chegou ao seu conhecimento somente ontem, porque nós enviamos anteriormente a solicitação, do dia 28, com a data de hoje. Eu tenho que ver. Você lembra, Mônica? A data. Só para confirmar o ofício, porque o ofício veio antes. A gente já tinha solicitado, Mônica só encaminhou o e-mail solicitando a confirmação do horário e da liberação, mas isso já foi feito. Ok, mas nós encaminhamos com antecedência, é isso que eu estou falando. O ofício dado do dia 23. Sim, foi encaminhado no dia 23. Foi encaminhado nessa casa no dia 23. Como secretário da pasta, eu posso afirmar que ele está lá presente no nosso meio na data de ontem, 24 horas antes, sem dar a publicidade necessária para a Ok, nós vamos confirmar a data que foi entregue, mas que foi enviado, eu tenho certeza. Como de praxe, eu vou passar a pasta à mão do nobre deputado presidente da Câmara, com os documentos que serão apresentados. Então, nós vamos dar início à nossa apresentação, que é referente ao terceiro quadrimestre de 2022, período de setembro a dezembro. Antes de iniciar, eu já vou fazer uma ressalva. Alguns dados, pelo fato do CIOPS ainda não ter sido completamente fechado, por causa do ano contábil, alguns dados não vão estar de forma 100% fidedignas, o que nós vamos fazer a correção na próxima apresentação do primeiro quadrimestre de 2023, tá? Então, às vezes, pode ter alguns números que vão sofrer alterações no próximo quadrimestre, mas aí a gente explica também no próximo quadrimestre, ok? Como de praxe, né? Outra coisa, nós podemos fazer como a gente faz, né? A gente apresenta e aí no final a gente faz os questionamentos. Pode ser dessa forma? Recursos próprios, então, utilizados no segundo quadrimestre, total de despesas, né? Para ser considerado o percentual da saúde. Foi de R$ 47.151.601,70, no terceiro quadrimestre de R$ 42.585.451,14. O percentual mínimo por lei é de 15%. No segundo quadrimestre, nós utilizamos R$ 7.072.740 e no terceiro quadrimestre, R$ 6.387.816. O valor do recurso próprio do município, no segundo quadrimestre, foi aplicado em torno de 33%, que equivale a 15.686.255, e no terceiro quadrimestre, aplicamos 32,60%, que equivale a 13.882.898, perfazendo, então, um valor vinculado no segundo quadrimestre de R$ 6.295.000 e no terceiro quadrimestre de R$ 6.387.000. Vamos, então, separar pelas pastas, né? Na administração geral, no segundo quadrimestre, com despesas de folha, nós gastamos R$ 1.573.198, no terceiro quadrimestre, R$ 1.701. No terceiro quadrimestre, a gente tem sempre esse aumento por causa do 13º.
Cicel, a taxa de rateio no segundo quadrimestre de 88.491, no terceiro quadrimestre 86.884. O ICISMEP, a taxa de administração do segundo quadrimestre 134.244 e no terceiro quadrimestre 178.562. CEMIG e Copasa, entre outros, segundo quadrimestre 32.693, no terceiro quadrimestre 10.511. Aluguel de impressoras e imóveis, no segundo quadrimestre 15.819 e no terceiro quadrimestre 13.142. Despesas com banco, segundo quadrimestre 4.939 e no terceiro 4.202. Materiais de consumo, consultoria, equipamentos e auditoria, no segundo quadrimestre 342.273 e no terceiro 10.734. Transporte, no segundo quadrimestre 30.056 e no terceiro quadrimestre 6.370. Perfazenda, então, no segundo quadrimestre 2.221.715 e no terceiro quadrimestre 2.011.892. É isso que eu falei. Alguns números ainda podem estar inconsistentes por causa do fechamento do ano contábil. Algumas despesas vão entrar ainda em restos a pagar, ok? Aí é só o gráfico em termos de demonstração. Na atenção básica, no segundo quadrimestre, com despesa de pessoal, 2.282.000, no segundo quadrimestre, 2.473.000. CEMIG e Copasa, entre outros, no segundo quadrimestre, 67.907 e no terceiro quadrimestre, 36.000. Materiais de consumo, dietas e equipamentos e próteses, no segundo quadrimestre, 40.276. O do terceiro quadrimestre encontra-se em aberto, pelo fato de ainda não ter sido consolidado esses números para que fosse apresentado. Oxigênio, a mesma coisa. Segundo quadrimestre, 57.442. Nós tivemos problemas com o envio das notas da White. A White enviou algumas notas que estavam de forma equivocada. Foi enviado para a empresa para solicitação de troca e aí houve um delay, uma demora. E aí estamos, então, finalizando os pagamentos para que entre, então, no próximo quadrimestre, os valores de forma correta. O aluguel de imóveis e impressoras, 29.553 e no segundo quadrimestre, 42.949. O ICISMEP, o nosso contrato de gestão, no segundo quadrimestre, 2.251 e no terceiro quadrimestre, 2.471. Perfazenda, então, no segundo quadrimestre, 4.729.000 e no terceiro quadrimestre, 5.024.234. Aí o gráfico somente para demonstração. Média e alta complexidade, no segundo quadrimestre, despesas com pessoal, 803.425 e no terceiro quadrimestre, 1.010.000. Despesas com ajudas de custo, de hemodiálise, aparelhos de ação judicial, no segundo quadrimestre, 14.558 e no terceiro, 29.173. Com o transporte, nós gastamos no segundo quadrimestre 1.162.232 e no terceiro 627.000. Cicel, no segundo quadrimestre 995.423 e no terceiro quadrimestre 904.461. Com o Instituto Mais Saúde, nós gastamos no segundo quadrimestre 8.280.000 e no terceiro quadrimestre 7.906.000. Laboratórios, no segundo quadrimestre 133.056 e no terceiro quadrimestre 295.112. Outras despesas, no segundo quadrimestre 434.994, no terceiro quadrimestre 133.758.
Com a supervisão da clínica no CAPES, nós gastamos o mesmo valor, porque era um valor fixo, de R$ 33.333,32. Com o contrato do SEM, nós gastamos R$ 1.339.815 no segundo quadrimestre e no terceiro, R$ 1.720.372. Aqui, nós deixamos, então, só a desapropriação do terreno do SEM, que foi no segundo quadrimestre. Não fechou o valor. Não apareceu o valor total. Não, valor geral, embaixo. Sobe ele aí, fazendo favor. Ele não vai subir. Eu volto no valor final lá da média e alta complexidade. Pode passar. Com o suporte profilático e terapêutico, nós gastamos, então, no segundo quadrimestre, com despesas de folha, R$ 90.718 e no terceiro, R$ 61.243. Medicamentos e materiais, no segundo quadrimestre, R$ 54.892 e no terceiro quadrimestre, R$ 164.849. Com a Portal, entre outros, no segundo quadrimestre, 3.021 e no terceiro quadrimestre, 2.324, perfazendo, então, um total no segundo quadrimestre de 148.632 e no terceiro quadrimestre, 228.417. Então pode voltar. O gráfico para demonstração pode mudar. Com a vigilância epidemiológica e a Avisa, vigilância sanitária, no segundo quadrimestre, com despesas de folha e encargos, 237.672 e no terceiro quadrimestre, 255.383. Despesas com veículos, no segundo quadrimestre, 36.741 e no terceiro, 21.668. Outras despesas, no segundo quadrimestre, 40.528 e no terceiro quadrimestre, 14.899. Perfazendo, então, no segundo quadrimestre, 314.942 e no terceiro quadrimestre, 291.952. O gráfico de demonstração e o gráfico para mostrar onde foi gasto, né, o maior volume de recursos da saúde, que é na média e alta complexidade, que representa 62,7% do que foi investido na saúde no terceiro quadrimestre. Então, no segundo quadrimestre, né, nós aplicamos 21.981.000 e no terceiro 20.270.000. Eu trouxe aqui para vocês, né, para os senhores terem um conhecimento. Setembro, no CICEL, nós tivemos 1.981 pessoas atendidas. E foi realizado 20.020 procedimentos. O que seriam os procedimentos? Seriam consultas e exames. Às vezes, um paciente, ele tem 2 ou mais exames para serem realizados. Então, por isso a diferença entre pessoas atendidas e procedimentos realizados. Em setembro, então, nós gastamos, né, com o CICEL, 456.797. Em outubro, nós tivemos 1.700 usuários atendidos e realizados 1.737 procedimentos. O valor de 361.818. Em novembro, 1.412 usuários atendidos, 1.446 procedimentos realizados. Perfazendo, então, 225.768. Em dezembro, 1.244 atendimentos e 1.269 procedimentos realizados.
total de 209.333. Então, nós realizamos 6.337 atendimentos de usuários e realizamos 6.472 procedimentos, perfazendo, então, o valor de R$ 1.253.118. Aqui eu trouxe separado o que nós aplicamos em relação a transporte de locação de ambulância. Então, nós tivemos em setembro 74 atendimentos realizados pela Fênix, no valor de R$ 94.884, 53 atendimentos realizados pela SEAD, no valor de R$ 79.743, e 30 pelas remoções Monlevade, R$ 39.767. Aí entra ambulância básica e UTI, tá? Em outubro, na Fênix, nós tivemos 71 atendimentos, com o valor de R$ 89.902. A SEAD, 24 atendimentos, R$ 32.359, e a remoções Monlevade, 42, R$ 56.250. Em novembro, a Fênix realizou 31 atendimentos, R$ 41.290, a SEAD 9, 15.530 e a remoções 17, 20.076. Em dezembro, a Fênix realizou 21 atendimentos, R$ 31.178, a SEAD 12, 24.258, a remoções Monlevade 27, 32.249. Então, nós realizamos 411 atendimentos de locação de serviços de ambulância, num valor de R$ 557.492. Como que a gente faz essa diferenciação e como que a gente faz essa alocação? Nós, obrigatoriamente, até pelo CICEL, nós somos obrigados a fazer o revezamento de chamamento entre as empresas que ofertam o serviço. A gente aciona uma empresa. Se ela não tem a ambulância disponível para atender, a gente passa para a segunda e aí para a terceira. Nós temos ainda uma quarta empresa que presta serviços, que é a Avante. Ela sofreu um processo de sindicância, até solicitado pela Secretaria de Barão, devido a algumas denúncias que chegaram. E quanto o processo dela estava sob sindicância, não foi utilizado nenhum serviço. O processo se encerrou agora, no mês de janeiro, sendo então liberado o uso novamente dos serviços da Avante. Então, por isso que a gente só utilizou essas 3 empresas. Podemos continuar e depois a gente faz as perguntas no final, ou vocês já querem fazer alguma pergunta específica para mim? Atenção básica.